Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de astronomia e o tema hoje são os cometas, que são os astros, talvez os astros que mais influenciam diretamente com a gente, com coisas boas e com coisas ruins. Vamos ver o que eles têm agora a nos ensinar. Bom, lembramos que na história, né, ao longo de toda a história da humanidade, os cometas participaram ou de um jeito ou de outro. A palavra cometa, né, em latim, significa estrelas com cabeleira, que realmente, se você olhar o cometa diretamente, você vai ver como se fosse uma estrela, só que tem essa parte de trás assim, né? Na antiguidade, né, eles representavam uma sorte, desastres. Muita gente associava a passagem do cometa a coisas ruins, né? Já no século XVII, descobriu-se que os cometas tinham períodos, né? Que esses cometas eles passavam de tempos em tempos, só que não, como não havia registros, né, precisos, científicos, no século XVII descobriu-se que eles tinham órbitas, né, e podiam voltar em determinadas épocas, né? Hoje, na atualidade, a grande função dos cometas é estudar a formação do sistema solar, porque a gente pode dizer que os cometas são restos do sistema solar e que esses restos, né, eles hoje em dia nos trazem informação de como o sistema solar se formou, né? O cometa tem uma estrutura básica, né? Se você olhar bem, o cometa tem cauda, todo cometa tem cauda. Na realidade, todo cometa tem duas caudas, né? Se você olhar aqui nessa parte aqui, o cometa tem um núcleo, né? Esse núcleo pode ser de gelo e pedra, geralmente, né, em proporções variadas. Tem a coma, né, que é a cabeleira, e duas caudas. O cometa não tem uma cauda, tem duas. Uma cauda devido à poeira e outra de gás, né? Se você olhar um pouco mais próximo assim, do cometa, a gente pode verificar, e hoje já existem registros disso, né, de que a radiação solar, quando atinge o cometa, formando essas caudas, elas provocam o aparecimento de uma interação com o campo magnético, né? Então, hoje em dia, o estudo dos cometas é uma área da astronomia extremamente importante para novas descobertas. A cauda do cometa, né, se você observar bem, né, aqui nós temos uma órbita, aqui embaixo uma órbita do cometa, a cauda dele sempre está voltada na direção contrária ao Sol. Então, se você vê aqui o Sol ilumina, né, joga energia no cometa. Quando ele está longe, praticamente não se vê o cometa. Quando ele se aproxima do Sol, joga a cauda sempre na direção contrária, né, ao Sol, né? Então, essa é uma característica, uma coisa típica dos cometas que a gente pode observar. Outras coisas, por exemplo, a órbita, né? Todo cometa tem uma órbita, nós sabemos disso, mas essas órbitas podem variar bastante. Então, nós temos aqui os três principais tipos de órbita, né? Essas órbitas podem ser praticamente circulares, podem ser mais abertas, elípticas. Então, as circulares e as abauladas nós chamamos de órbitas elípticas. Se ela for aberta, né, ela pode ser parabólica, ou seja, ela pode ter um distanciamento muito longo, e a hiperbólica, que pode, o cometa, quando entra na órbita hiperbólica, ele nunca retorna, né? Isso é baseado nas propriedades, uma propriedade dos cometas, matemática, né, chamada excentricidade. Se você olhar aqui embaixo, nós temos uma elipse. Essa elipse, ela tem critérios matemáticos, né, dois focos, e essa distância aqui que nós chamamos de C e essa de A. Nós chamamos de excentricidade de uma elipse, C sobre A. É uma relação entre esse lado e esse lado aqui. Então, uma órbita elíptica, ela vai ter essa relação com um determinado número, né? Se ela for exatamente igual a 1, vai dar uma órbita parabólica. Se for maior que 0 e menor que 1, vai ser elíptica. E se for maior que 1, será hiperbólica. Então, o que a gente observa é que quando a gente descobre as características do cometa, sua órbita, mede-se a posição dele em algumas
alguns pontos, né, com o telescópio, você descobre em que posição ele está, e depois você projeta isso na matemática, fazendo todo o resto da órbita, né? Então é importante saber essas propriedades. E foi um estudo matemático lá do século XVII, que começou, XVIII, né, também, e começou a aparecer tantos cometas que eles fizeram uma nomenclatura, né? Então, havia uma nomenclatura dos cometas. Alguns prefixos utilizados. Em geral, quando a pessoa descobre um cometa, ela leva o nome dela, né? Mas tem uma letrinha na frente. Se for a letra P, indica que um cometa é periódico, né? Ele retorna sempre depois de um determinado tempo fixo. Se vier a letra C, né, quer dizer que ele não é periódico, ele vai, quem sabe, quando retorna. Se for um X, X barra, não tem órbita definida. Quer dizer, a gente não sabe exatamente que órbita, por que isso? Mas com precisão matemática, por quê? Porque existe um problema, né, que é o chamado problema de N corpos, né? Problema de um corpo, dois corpos, três corpos. Que no sistema solar nós temos Júpiter, temos Saturno, com uma massa muito grande que interfere na órbita, né? Então ele pode começar como periódico, como P, e pode terminar como C, não periódico. Ou pode alterar a órbita de tal maneira que vai ser X, não vai ter uma órbita definida. Ele pode também receber a letra D, né? Significa dark, né? Quando ele se parte em pedaços. E A, que quando você descobre o cometa, mas na verdade não é o cometa. Depois você verifica que aquele cometa que você registrou e tudo mais, ele era um outro corpo, né? Uma nuvem, um outro tipo de objeto. Aqui nós temos alguns exemplos aqui embaixo. O cometa Shoemaker-Levy, né? Que é do tipo D, ele se partiu e caiu em Júpiter. Né? O cometa 19P Borrelly, né? Está aqui registrado. O cometa C, né? Que é o cometa não periódico. Então, todas essas propriedades já têm uma classificação, digamos assim, mundial para os cometas. Se você olhar bem o cometa por dentro, a composição do cometa, né? De que é feito um cometa, né? Você vai ver que no seu núcleo tem uma massa sólida, né, que pode ser um pouco mais sólida ou menos sólida, né? Existem cometas em que ali tem gelo, né? A longa distância do Sol, todos os gases que compõem o cometa e que formaram o sistema solar, né? Eles são restos do sistema solar, estão misturados, estão solidificados e misturados com rochas. Se você examinar o que tem aqui, tem água, tem gás carbônico, tem uma série de componentes. Aqui, por exemplo, nós temos o gráfico da quantidade de água, né? E os cientistas analisam esses cometas, o restante dele, e determina a sua composição, para saber como é que eles formaram os planetas. Essa composição é determinada pela presença de isótopos diferentes, né? Então, por exemplo, você tem no cometa água, pode ser água normal ou água pesada, pelas características da emissão, né? Você bota no telescópio, bota no espectroscópio, você capta aquela luz e pelo tipo de luz você pode saber se é água normal ou água pesada. A água pesada é aquela H2O do mesmo jeito, só que o hidrogênio ele tem uma massa maior, é um isótopo, então ele vai ter um espectro diferente. Então essas descobertas fazem com que a gente saiba muito mais sobre o cometa hoje em dia. Agora, de onde vêm os cometas? Se você pensar bem, né, no sistema solar, aqui embaixo nós temos o Sol e os planetas. Depois do Sol, dos planetas, né, nós temos aqui o cinturão de Kuiper, que tem um monte de resíduos do sistema solar, que são os asteroides, etc. E bem afastado, né, nós temos a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma nuvem que espalha por todo o sistema e acredita-se que na maior parte dos cometas venham de lá. E lá tem capacidade para produzir milhões de cometas. Não sabemos quanto existem lá exatamente. Por quê? Porque não é uma nuvem densa, é espalhada, né? Se a gente colocasse aqui mais ou menos em escala, né? O Sol está aqui, ó, os planetas, a região planetária é só esse pedacinho aqui embaixo, próximo ao Sol. E a nuvem de Oort, ao redor de todo o sistema, ainda está sendo mapeada. Mas é de lá que eles vêm, né? Um dos cometas mais conhecidos que nós temos é o cometa de Halley, né? O cometa de Halley, ele é conhecido desde a antiguidade, né?
talvez até alguns dizem que foi a estrela de Belém, mas não existe essa comprovação de que a estrela de Belém pode ser um mito, como também pode ter sido um cometa não periódico que passou naquela hora. Na Idade Média, nós temos registros de cometa, e estudando isso, o Edmund Halley, né, conseguiu registros antigos do cometa e previu, né, que em 1758 haveria a passagem do cometa. Né? Só que ele morreu antes, né? Ele morreu em 1742. Né? E depois que o cometa veio na data que ele previu, aí o cometa recebeu o nome dele. Ele foi o primeiro cometa descoberto como periódico, né? Com certeza, sabia, esse cometa é aquele, porque ele vai chegar em 76 anos. Então, o cometa ficou altamente conhecido, né? É famoso por causa disso. O cometa de Halley, se você observar, ele tem um trajeto, né? Ele tem uma órbita elíptica, né? E ele aparece de tempos em tempos. Aqui nós podemos ver algumas imagens, né, do cometa. Né? Isso aqui, a última passagem dele, aqui tem uma foto dessa época, né? Foi em 1986, inclusive eu vi o cometa, mas só que bem fraco, não foi uma das melhores passagens. Né? Houve um em 1910, anterior a 86, que foi extraordinário, né? Foi visto por muita gente e na época teve gente se suicidando por causa do cometa. Né? A próxima passagem vai ser no ano 2061. Então o cometa de Halley ele tem uma órbita periódica de 76 anos, por isso que é tão importante, porque comprova conceitos científicos. Né? Então lembre-se que quando a gente estuda ciência, a gente tem que ter uma verificação matemática, cálculos, e tem que ter uma confirmação científica também. A órbita do Halley, né, que a gente pode ver aqui, é bem achatada, e ele tem um ponto que ele passa perto do Sol, quando torna-se visível, e quando está afastado, a luz do Sol não é suficiente para atingir o cometa, então não forma uma cauda. Né? Então, a maioria dos cometas são invisíveis porque a quantidade de luz que ele reflete é muito pequena. Então, quando eles estão afastados, muito longe, né, você não consegue ver. Né? O ponto que ele mais se aproxima chama-se afélio do cometa. Aliás, o periélio é o ponto mais próximo. O próximo vai ser no ano 2061. E o afélio, né, que é o ponto mais afastado, será em 2024. Então, em 2024, ele vai chegar no ponto mais afastado para começar a se aproximar, chegando aqui em 2061 no periélio. Né? Os cometas também fazem algumas colisões. Né? Então, por exemplo, em 1994, o cometa Shoemaker-Levy, né, atingiu Júpiter e fez um estrago enorme. Foi uma das maiores explosões que se detectou no sistema solar, foram essas, e foram vistas ao vivo por uma nave que apontou seus sensores para lá e conseguiu tirar foto. Né? Cada explosão dessa, você comparar aqui nessa foto embaixo, né, se tivesse atingido a Terra, seria mais ou menos um impacto desse tamanho aqui. Né? Obviamente, nós não estaríamos aqui mais se esse cometa tivesse atingido a Terra. Outros cometas que nós temos registro, como o cometa Hale-Bopp 95, aqui nós podemos ver algumas imagens do cometa, né? Uma cauda, as duas caudas aqui, né? Uma é meio azulada, né? De plasma, propriamente dito, né? E uma de poeira, né? Azul e outra mais. E ele foi visível a olho nu por cerca de 18 meses. Né? Existe um monitoramento de cometas, existem equipes, né, que trabalham com isso, né? E nós conseguimos traçar a trajetória. Aqui, por exemplo, tem uma trajetória de um cometa, né? O cometa Ison, passou em 2012, fez esse trajeto dentro das constelações, e quando ele faz isso, os astrônomos determinam os elementos de órbita, né, daqueles cometas. Os elementos de órbita são números, né, que entram numa equação que dá a trajetória. Então, hoje você tem uma equação matemática, que é a equação do posicionamento, né, ascensão reta e declinação, quer dizer, latitude e longitude celeste, digamos assim, onde você sabe onde ele vai estar, sabendo esses elementos de órbita. É um elemento matemático, né, que entra. E outro estudo também é o estudo astrofísico. Né? O estudo astrofísico é aquele que você vê as propriedades, né, físicas do cometa, como, por exemplo, analisando o tipo de luz dele,
você determina a sua composição. Né? Muitas sondas foram mandadas a vários cometas, né? Com a sonda Giotto, por exemplo, né? Foi no cometa Halley, tirou uma foto do cometa Halley. Observem que a previsão confirma mais ou menos, né? Como é um núcleo sólido, né? Uma pedra cheia de gelo, né? Uma pedra suja, um gelo sujo. E quando a luz solar bate, ele joga raios, né? De vapor. Né? Então, isso aí é gás saindo do cometa, né? Essa sonda, em 2002, tirou uma foto, né, de um desses centros aqui, a sonda Contour, a sonda Deep Impact, né, que em 2005 ela jogou-se, né, contra o cometa e uma outra parte dela, né, ficou registrando a fotografia. Então, isso foi um impacto em um cometa, o cometa Tempel 1, 2005, e que eles conseguiram filmar isso, né, fotografar o impacto de uma sonda em um cometa. E outros registros, como o cometa McNaught, em 2007, é um cometa não periódico, então ele apareceu de repente, ninguém não sabia. Então, muitos desses cometas, alguns você não sabe qual é a hora que vai aparecer. Né? E esse daqui, o cometa Hartley, 2017, ele é periódico. Né? Ele tem um período de 6,4 anos. A próxima vez vai ser em 2023, a sua passagem. Né? E outros cometas, como o Hale-Bopp, né, passando próximo, né, de uma galáxia. Aqui nós temos a galáxia de Andrômeda, né, à esquerda do cometa. Então, ele atravessa o céu e muitos registros são feitos. Né? Aqui, material ejetado, né, embaixo, você pode ver o material ejetado por um cometa. Essa foto foi feita pelo telescópio espacial Hubble, em 1995, e ele conseguiu detectar na cauda do cometa restos. Então, o cometa, toda vez que passa, ele deixa pedaços, né? Alguns maiores, outros menores. E eles podem entrar na órbita e até influenciar aqui na Terra. Né? Mas como é que seriam os cometas? Bom, aqui é uma simulação. Né? Se você pegar um gelo, né? Gelo ou de gás carbônico ou de água, misturar com pedra, fazer uma bola suja, né? Isso é uma simulação da estrutura de um cometa. Né? A maior parte dos cometas são compostos de gelo, rochas, gases, e como eles passam em muitos locais, né, ele acaba arrastando do sistema solar muita matéria que depois pode ser estudada. Né? Há uma diferença entre cometas e asteroides. Né? Os cometas geralmente são feitos de rocha, gelo, uma pedra suja, enquanto que os asteroides são mais rochas mesmo, como se fossem planetinhas, né? Pequenos planetas. Os asteroides têm uma velocidade menor, enquanto que os cometas têm uma alta velocidade. Então, o cometa aparece de repente, enquanto o asteroide você pode traçar meses, anos antes dele se aproximar da Terra ou das proximidades do Sol, do sistema solar. Né? Então, os cometas você só consegue detectar, né, quando ele se aproxima do Sol, porque ele é iluminado pela luz do Sol e dá um indício de que existe ali. Enquanto que os asteroides, em geral, têm uma órbita que a gente pode acompanhar ao longo do tempo. Né? Muitas colisões de cometas, né, que ocorrem aqui na Terra, como ocorreu em Júpiter também, e podem acontecer no futuro, como aconteceu no passado também, há 65 milhões de anos atrás, um grande asteroide, né, atingiu a Terra e fez um estrago enorme, né, extinguindo os dinossauros. Então, naquela época, esse asteroide pôde ser identificado pela presença de irídio, né, uma camada de irídio acima da normal de um determinado isótopo, né, que na Terra tem uma proporção e nessa camada tem outra proporção. Então, você identifica essas grandes catástrofes pelo material que o asteroide deixou. Bom, se for um cometa, ele também vai deixar. Então, no passado, muitos cometas, como esse asteroide, atingiram a Terra e mudaram a face do nosso planeta. Né? A velocidade dos cometas varia muito. Né? Então, mas, em geral, a velocidade dos cometas é muito grande. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela. Né? Aqui nós temos uma tabelazinha. Essa tabela mostra a velocidade dos planetas. A Terra, por exemplo, tem uns 30 km por segundo de velocidade. Lembre-se que é quilômetro por segundo, ou seja, 100 mil quilômetros por hora. Tá? Tem que multiplicar por 3.600, né?
Então, os cometas, o Halley, por exemplo, a velocidade média do Halley varia, né, no periélio, quando está perto do Sol, ou no afélio, quando está mais afastado, 70 quilômetros por segundo, né, mais do que o dobro da Terra. Então, é a velocidade de 200, 300 mil, né, quilômetros por hora. É muito grande. Então, na hora de que a gente analisa um cometa desse, a gente tem que lembrar que existe um risco grande, mas não é pela massa do cometa propriamente dito, mas pela velocidade. Né? É como uma bala de revólver. Né? Se você pegar uma bala de revólver desse tamanho, não vai derrubar ninguém. Né? Mas como ela é arremessada pelo revólver com uma velocidade altíssima, o impacto é muito grande. Por isso, a velocidade deles torna ele mais perigoso. Né? Como eles passam pelo sistema solar, eles deixam, então, restos. E a Terra atravessa esses restos. Né? Aqui a gente pode ver, nessa imagem aqui, que quando a Terra, a órbita da Terra, atinge restos de cometa, nós vemos no céu riscos que nós chamamos de meteoros. Então, essas nuvens de detritos estão associadas a cometas antigos. Então, muitos cometas que haviam no sistema solar no início, né, eles deixaram restos e a Terra, todo ano, em determinada época, atravessa essas nuvens de restos dos cometas. E nós chamamos isso de chuvas de meteoros, porque quando ela passa ali, aumenta a quantidade de meteoros que caem na Terra. São esses resíduos. Aqui tem uma tabela, né? Essa tabela indica as principais. O mais forte aqui todinho talvez sejam os perseídeos, né? E os orionídeos. Né? Os orionídeos estão relacionados ao cometa Halley. Cometas contam a história do sistema solar. Ou seja, quando você analisa uma rocha, né, que veio de desses corpos que estão no céu, ou asteroide ou cometa, eles têm uma mesma origem, que é o início do sistema solar. Né? Você analisa ele de duas maneiras. Pela composição, de que são feitos, tanto de ferro, tanto de carbonato, etc. Você faz uma análise radiológica, você vê a proporção de isótopos que caracteriza, né, o tipo de matéria, e faz a geologia deles. Né? Quando você pega uma rocha dessa, você vai analisar como ela se formou. É possível determinar uma série de coisas sobre o sistema solar assim. E foi assim que encontraram uma rocha na Terra que, ao analisar a composição dela, era igual à de Marte. Então, hoje nós sabemos se a rocha veio de Marte, veio de Vênus, de cada planeta. É possível fazer essa descoberta incrível. Por quê? Por causa dessa série de análises geológica, radiológica e química, né, com a composição química de cada um deles. Existem registros na Terra de grandes colisões. Algumas colisões acontecem na atmosfera, né, outras no solo. Essas na atmosfera, a onda de impacto pode atingir e fazer um estrago enorme. Em 1908, lá em Tunguska, né, na Sibéria, houve um impacto tão grande que destruiu todas as árvores. Vocês podem ver isso aqui amassado. São árvores grandes, árvores gigantescas, que foram, em um raio de 80 quilômetros, foram todas amassadas e não acharam meteoro, nem cometa, nem resto de cometa nenhum por ali. Na realidade, foi um que explodiu na alta atmosfera. Alguns atingem, como esse aqui, a cratera Behringer, de 50 mil anos atrás, formando lá nos Estados Unidos, né? Tem essa cratera de 1 quilômetro, né, de diâmetro. Então, amigos, nós vimos um pouco sobre os cometas e vimos que os cometas trazem muita informação sobre o sistema solar que merecem, né, serem estudados, e por isso nós trouxemos essa contribuição. Obrigado.